Eu vou pedir para a gente começar para você me dando a sua formação. Eu sou educadora popular em saúde, de formação em ciências sociais há muito tempo atrás. E depois sempre atuei na área da saúde pública a partir de 1990. Quanto tempo você está? Desde 90 que você está nessa área? Desde 90, E me fala uma coisa, o Conselho de Saúde hoje tem... Quais são as principais demandas que ele tem hoje com relação à prefeitura? O que vocês estão pedindo nessa pandemia para tentar, pelo menos, minorar um pouco o impacto das coisas? Na verdade, a gente, desde quando a pandemia começa, e ela nós iniciamos o nosso mandato praticamente junto com ela, a nossa demanda sempre foi que a prefeitura fizesse testagem ampla, priorizando o controle a questão do monitoramento, né? E também do isolamento das pessoas, no sentido de que não se esperasse as pessoas se contaminarem, né? Para tomar as medidas, né? E isso então significa você fazer um processo de controle que não se resume a monitorar leito hospitalar. E, fundamentalmente, a prefeitura teve muitos dissabores aí nesse processo e priorizou, quase não cuidou do isolamento social, não cuidou de proteger as pessoas mais vulneráveis e fez o monitoramento dos leitos hospitalares. E hoje, com a situação gravíssima, inclusive das variantes de vírus, isso tem sido, na verdade, um enxugamento do gelo, que a gente fala, né? Tudo que se precisaria fazer no sentido de evitar que o processo chegasse ao que nós temos hoje, não foi feito de forma adequada. Foram feitas várias iniciativas que a gente, inclusive, valoriza, inclusive na coisa da ampliação do número de leitos. Mas isso pega o resultado do problema e não o que gera o problema, que é a falta de higiene adequada ou da proteção das pessoas para que elas não se contaminem, né? Então isso significaria fazer com que a atenção primária de Campinas tivesse muito forte para ela fazer o controle dos contactantes, inclusive dos contactantes que até não aparecem os sintomas desses contactantes, mas esses contactantes de quem está já contaminado, para evitar que o processo se amplie, né? E isso não foi feito da forma como você necessita e da forma como, inclusive, é recomendado pela própria Organização Mundial da Saúde, né? Infelizmente. Vocês, como conselho, vocês estão atuando como? Quer dizer, vocês têm contato direto com a população? Vocês orientam os seus profissionais? Como que é essa relação com as pessoas? Então, o Conselho Municipal, ele é composto de usuários, né, do sistema, pessoas que usam os serviços, de trabalhadores que atuam nos serviços e de gestores e também prestadores conveniados, né, com a prefeitura, hospitais, etc., laboratórios. Nós não temos trabalhadores. O Conselho, então, ele é um órgão de controle e também de controle, vamos dizer assim, no sentido da fiscalização, mas também no sentido de propor ações. Então, o que a gente tem feito desde o início tentar se colocar nessa posição ou de mediador de demandas, por exemplo, de trabalhadores, de usuários, que a gente vê das questões que estão acontecendo. Dá um exemplo. Quando você tem a pandemia instalada, ao mesmo tempo você tem pessoas que adoecem por outros motivos, né? Então, não é possível você tem que trabalhar a questão da pandemia, tem que fazer tomar as iniciativas em relação à pandemia, mas ao mesmo tempo você tem que monitorar e acompanhar e também intervir sobre as outras demandas que vão se acumulando. Nesse ano que passou, só se acumularam muitas demandas de pessoas, por exemplo, que deixaram de fazer o preventivo de câncer, porque foi suspenso, e outros problemas graves. Então, hoje nós estamos vivendo com o agravamento da pandemia, estamos vivendo com essa situação de todo o agravamento de doenças pré-existentes, né, que viraram agudas muitas vezes agora, e ainda com novas variantes do vírus. Então é um caldeirão muito complicado. Da nossa parte, qual que é o nosso papel?
ser um porta-voz da análise e de propostas de mudança em relação a esse quadro. Isso que a gente tem tentado fazer, né? E nós somos meio que a caixa de ressonância, né, da sociedade, porque ali dentro do Conselho tem gente de todos, tem sindicato, tem movimento social, enfim, né, tem gente de todo tipo que traz a demanda, que sente na pele o que está acontecendo, fala que a vacinação, por exemplo, as pessoas não estão conseguindo fazer o agendamento, enfim, são coisas que então a gente tenta repercutir, aí a gente solicita informação, a gente propõe coisas, muitas vezes a gente não é ouvido, enfim, aí segue o baile, né? Outra coisa importante, a gente não teve uma campanha de conscientização nacional, ou regional, ou estadual, né? Isso faz uma falta enorme. Mas nesse ponto da pandemia, as pessoas já não deviam saber que elas não devem se aglomerar, não devem desobedecer as medidas? Ainda falta essa campanha, uma coisa mais ostensiva? Ou você acha que tem que ser mais mesmo na base da multa, da punição? Não, na verdade é o seguinte, a gente tem várias comunicações conflitantes, se a gente puder dizer, do ponto de vista da comunicação. Comunicação concreta do ponto de vista dos meios e também da comunicação prática, no sentido de fazer o contrário do que deveria estar sendo feito, do ponto de vista do poder público. Se você tem um sistema de transporte que vive aglomerado, que vive superlotado, como é que você está dizendo para a população, ao mesmo tempo que você faz isso, promove isso, que ela precisa se proteger e se distanciar? Então, isso é um nível de comunicação que é a comunicação real, que a população tem uma mensagem explícita até, né? E está sendo dito para ela que ela tem que fazer de outro jeito. E por outro lado, não se tem a comunicação a partir dos meios, que é colocar, por exemplo, os meios, todos eles, televisão, horário nobre, isso a gente falou desde o início, né? Desde uma rádio comunitária até o alto-falante no carro, daquela pessoa que passa na periferia, né? Todos os meios possíveis, outdoor, tudo voltado para esse convencimento. E o terceiro problema nós temos o anti-exemplo no presidente, né? Que é o negacionista, que disse que não tomaria vacina, que não gosta de máscara, enfim, todos os exemplos contrários do que a gente, né, deveria ter de um presidente. Então, são vários exemplos, contra-exemplos do que não se deve fazer. E isso, então, vai se confluir e o mais grave, se colocar na população a responsabilidade sobre isso que está acontecendo. Então, assim, claro que tem pessoas na população que estão fazendo coisas muito equivocadas e até fazem deliberadamente. Mas eu não colocaria isso nas costas da população, né? Vitimizar quem é vítima, né? Responsabilizar quem é vítima, né? Você, na verdade, o governo, o poder público teria que atuar de outra forma no Brasil. Ele não atua da forma como ele deveria, né? Então, claro que num momento muito grave, como a gente está vivendo, de mortes, igual, nós estamos tendo 3 mil mortes por dia no país. Em Campinas isso está muito alto também, né? O poder público tem que combinar algumas ações, eu acredito também de multa, etc. Se você faz um lockdown sério, mas você faz um lockdown combinado com medidas de proteção, porque eu tenho que criar condição para que as pessoas possam fazer o lockdown, né? Então, quem é autônomo, o taxista, ou mesmo a pessoa que vive do seu ganha-pão imediato, se ela não fizer aquilo, ela não tem o que comer. Como é que você... Então, teria que ter segurança alimentar, teria que ter políticas eliminar, por exemplo, o pagamento de taxas, de impostos, de uma série de coisas. Teria que ser e além do auxílio emergencial, renda social básica, quer dizer, teria que ter toda uma política que o governo colocasse o investimento para criar as condições para que as pessoas pudessem fazer o isolamento. Isso nunca foi feito. E isso não dá para responsabilizar só o governo federal. O estadual e o municipal também tem que fazer a sua parte, né? Então, é uma confluência de coisas. Então, responsabilizar a população pelo que está acontecendo é equivocado. Em alguns momentos vai ter que ter um endurecimento. Do jeito que está hoje, o lockdown seria necessário há mais tempo atrás. E a gente está vendo isso, a indecisão se arrastando, né?
Então teria que estar sendo feito várias ações, mas isso desde o ano passado. E a gente está vendo as coisas só se embolarem e a gente está chegando hoje num caos, num colapso do sistema impensável, né? Vocês divulgaram, talvez há uns 15 dias, talvez, mais ou menos isso, um levantamento que vocês fizeram no centro de saúde, do pessoal de atendimento. E vocês constataram que há muitos médicos internos e poucos funcionários de frente. Como é que está sendo isso? Vocês levaram isso para a prefeitura? Tiveram alguma resposta? Ou está do mesmo jeito e vai continuar assim? Na verdade, assim, nós fizemos esse levantamento em julho, agosto, isso foi objeto de discussão no pleno. Foi um levantamento parcial, amostral, porque nós não temos, não somos o serviço que deve fazer isso. Foi porque o serviço que deveria fazer isso não nos forneceu os dados, é que nós nos adiantamos e fizemos esse levantamento a partir de alguns centros de saúde. E o que a gente constatou é mais ou menos o que a gente, de alguma forma, já até intuía, porque a gente vem acompanhando. O esvaziamento da atenção primária do município não vem da gestão, vem de várias gestões. Na gestão passada e na anterior, isso se aprofundou, né? Então, só se fazia concurso para médico, né? Se esperou o final do terceiro ano, para o quarto ano de gestão, para fazer um concurso de todas as categorias. E aí as pessoas foram assumir no quarto ano de governo, assumir o cargo. Então, nós temos um esvaziamento da atenção primária, e aí o nosso estudo constatou que técnico de enfermagem, agentes comunitários, fundamentalmente, e a área de saúde bucal estavam totalmente precisando de mais profissionais. A gente levou isso no pleno. Na época, a gente inclusive ponderou que a gente não sabia quais critérios que eles tinham levado em conta para priorizar esse ou aquela contratação do ponto de vista do concurso, porque isso não ficou claro para nós, né? Porque a gente não teve o levantamento que eles fizeram em detalhe para saber esses critérios e não tivemos essa resposta formalmente. E o que a gente viu ali foi uma resposta muito aquém do que havia necessidade, porque na época a gente estava, no final de 2019, nós estávamos com uma cobertura de profissionais de estratégia da família de quase 40%, isso é muito pouco. Isso subiu para quase 60% com essas contratações. Mas o necessário, na nossa opinião, seria de 75% a 80% de cobertura no território. Então, e a cobertura se dá muito pelo número de equipes trabalhando, segundo as regras que existem no Ministério da Saúde. Então, esse parâmetro para nós ele é chave, né? Aumentar o número de equipes com uma determinada composição para alcançar a população do território, né? Junto com isso, existem muitos centros de saúde, muitos territórios que estão sem centros de saúde, que precisaria ter centros de saúde sendo construídos naqueles territórios. Campinas tem um grande déficit de profissionais, muito grande mesmo. Voltando um pouquinho para a pandemia, a gente está vendo essas medidas todas, a gente está conversando sobre isso. Na sua opinião, qual o caminho mais, eu não vou dizer ideal, porque eu não sei se existe um, mas o caminho mais correto a seguir nesse momento e presumindo que em algum momento essa curva de mortes vai diminuir, o que fazer para evitar que ela volte a subir? Na verdade, para nós, a gente até já explicitou isso mesmo. Assim. Nós pensamos que tem que ter, basicamente, 3 grandes medidas imediatamente. Tem que ter o lockdown, que é uma coisa, mas precisa ser um lockdown de fato, não um toque de recolher à noite. O vírus funciona o dia inteiro, então ele não é um morcego. Então precisa que seja um lockdown de fato, seja rápido, não pode ser uma coisa que perdure, né? Junto com medidas de proteção social para os vulneráveis, essas que eu comentei, socioeconômicas, de proteção de pagamento de tarifa, de aluguel, etc., junto com a testagem maciça da população, com resultados rápidos, e o monitoramento e o isolamento das pessoas quando se identificar que tem contaminados. Quer dizer, você monitora, você rastreia, monitora e isola quando você identificar que tem alguém contaminado. Isso, inclusive, significa contratar hotel, pegar equipamentos que estão fechados, por exemplo, como escolas, e fazer ambientes de tratamento daquela família, que é muito grande,
um número delas na periferia, que, estando contaminados, precisam de ter isolamento. Eles não têm um quarto para poder fazer o isolamento da pessoa. Então, o que tem acontecido é famílias inteiras estão morrendo. As famílias da periferia inteiras morrendo, porque elas não têm como se tratar de forma com o isolamento necessário. Então, o poder público teria que fazer isso. E isso já aconteceu em outros países. Isso não estamos contando nenhuma novidade, mas teria que acontecer isso. Aconteceu isso em Paraisópolis, reduziu muito o número de casos numa favela de São Paulo usando esse método, combinando segurança alimentar, combinando atividades de proteção aos mais vulneráveis, combinando com o rastreamento e isolamento articulado pela própria comunidade ali de Paraisópolis. Então, é possível fazer isso. O problema é que não tem uma ação concreta para fazer isso. Uma das grandes falhas, você acha, além desses, você apontou três problemas mais sérios. A testagem não seria uma coisa a ser batalhada com unhas e dentes? Porque ela que é o começo. Né? Exato. Uma das três que eu falei é justamente isso. Você tem que testar muito. Então você testa, porque hoje o que se faz é testar só quem está contaminado. E na verdade não. Você tem que testar quem tem contato com esses contaminados, pegando o dia do sintoma um pouco para trás, todo mundo que teve contato um tanto de dias para trás, e também os contatos que ele tem para frente. Então, esses contatos sendo testados, além dele, você identifica que eventualmente tem ali gente positivada, e aí você faz o isolamento também deste que nem apareceu o sintoma. É esse o procedimento. Então, a testagem, ela tem que ter investimento em testagem, né? E é um dos três pilares aí que eu defendi, né? Testagem com rastreamento e isolamento de quem se achar contaminado a partir, mesmo não estando sintomático. Queria que você falasse das demandas de vocês hoje, as principais, o que vocês estão pressionando mais para tentar melhorar a situação da saúde no município. Então, imediatamente são essas questões em relação à pandemia. Uma segunda medida que é essencial é a questão de todas as outras doenças que são muito graves e que estão em stand-by até que se consiga debelar essa pandemia, só que para fazer isso não pode ser um stand-by esquecido, né? Você teria que ter um fortalecimento da atenção primária para que isso pudesse ser feito. Então, precisaria ter contratação de profissionais na atenção primária para garantir que a agudização das doenças que vem vindo, que já estão aí, seja possível de ser trabalhado na atenção primária. Porque é lá que essas pessoas são seguidas, é lá que o hipertenso descompensa, o diabético descompensa, que o cardiopata passa mal, né? Então, hoje concretamente, você não tem leito nem de UTI, nem de enfermaria, como está acontecendo. Se tem um AVC, se tem um apendicite, se tem um pé quebrado e precisar botar um pino, uma coisa dessa, a pessoa vai ter que esperar. Você imagina uma situação dessa. Então, assim, ao mesmo tempo que tem que fazer o enfrentamento em relação à pandemia, precisaria estar fortalecendo a atenção primária para que ela pudesse dar conta das demandas que estão acontecendo. E uma terceira questão essa pandemia, você está deixando as pessoas que têm sequelas, ou mesmo que tem o que eles chamam de Covid longo, né? Que está se mostrando um quadro muito assustador. Nós estamos conversando sobre isso no Conselho, tem um grupo da Secretaria que está fazendo um estudo muito importante em torno disso. Então, seria uma terceira preocupação nossa, que é tudo que vai vir a partir do Covid, que não é necessariamente esse momento de agudização. É o depois, com pessoas adoecidas, com problemas vários, de diversas ordens, que vai perdurar pela vida inteira delas. Elas vão ficar, inclusive, dependentes de SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, elas vão ficar dependendo de internações periódicas, né? E esse grupo também é um grupo que a gente está muito preocupado com isso. Agora, se eu for falar do que é o problema hoje do SUS, não é tudo isso mais a falta de financiamento. Né? Se você pegar a questão da falta de financiamento em nível nacional, hoje
Em 2021, o governo federal resolveu que não existe pandemia. Então, o que aconteceu de suplementar, de suspender a emenda 95, que acaba que congela, né, e diminui as verbas do SUS, isso aconteceu em 2020. Eles suspenderam os efeitos e aí se teve um plus de bilhões, né, mais de 150 bilhões que foram gastos em 2020. Simplesmente o governo Bolsonaro retirou essa suspensão, ou seja, voltou a estaca zero de existir a emenda 95 e para 2021 não existe perspectiva desse plus acontecer. Então, com esse nível de adoecimento da população, foi cortado, voltou-se lá a estágio lá de 2016, 17, e aí você não tem vislumbre de verba a mais que precisa vir, porque ele cortou isso na lei orçamentária de 2021. Agora você imagina o que nós vamos viver. Tá certo. Lélia, eu vou encerrar, minhas perguntas eram essas, mas eu quero deixar em aberto para você uma mensagem, qualquer coisa que você queira fazer, por favor, fique à vontade. Acho que a minha mensagem mais de coração mesmo é de que as pessoas possam fazer o máximo que elas tenham em mente no sentido de se proteger e proteger os seus, porque esse momento é um momento muito grave que nós estamos vivendo. Eu acredito que nunca, nem em 1918, quando se teve a gripe espanhola, não foi com esse nível de abrangência e também de virulência, né, que a gente está vendo acontecer do ponto de vista da capacidade de transmissão do vírus, né, e que isso faz com que a gente tenha que se cuidar bastante, e um apelo às autoridades de Campinas que elas tomem as decisões rapidamente, porque já passou da hora de tomar as decisões corretas e rápidas. As pessoas estão morrendo de um jeito que a gente sabe que existe responsabilidade governamental nessas mortes. Então, eu espero mesmo, torço para que as autoridades de Campinas tomem as decisões que precisam ser tomadas.